Galera, salve, salve. Depois, seguindo aquela sequência, né, que nós tivemos em sala de aula, claro, espero que todos vocês estejam bem, né, que a gente possa, né, que nós estejamos todos conseguindo dar continuidade aos nossos estudos aí da melhor maneira possível, né. E falando em dar continuidade, a gente estava falando nas aulas presenciais lá em março, justamente sobre renascimento, no segundo ano, acho que só no segundo Q, que eu não consegui entrar justamente por conta das aulas de sexta, mas eu lembro que a gente parou na metade do caminho com as outras salas, então a gente começou o tema, só que infelizmente não teve como continuar, né, justamente por conta da pandemia e da suspensão das aulas, né. Então a gente vai retomar desde o início, aquilo que a gente viu na revisão de conteúdo sobre alguns conceitos políticos vai acabar entrando aqui na aula de renascimento, vai ajudar bastante. Certo? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, então. Aqui no cantinho esquerdo, aqui embaixo, né? Então, vamos lá. A questão do renascimento, o próprio nome já diz, né? Faz relação com renascer. Quer dizer, mas renascer o quê, né? Fazer o que renascer? Então, a gente tem essa questão para ser entendida, né? Conforme a gente viu no vídeo que passou, a gente tinha uma questão na Idade Média bastante complicada, né? Não que em outras épocas não tenha sido assim. Infelizmente, isso da história, é a gente aprender sobre as questões que envolvem o mundo, principalmente políticas, e as guerras, né? As matanças, infelizmente, genocídios e tomadas de território, conquistas de território, massacres, fazem parte da história, né? No momento da história de verdade, né, aquela história bonitinha, de, por exemplo, quantos portugueses chegaram no Brasil, eles deram presente pro índiozinho, aí o índiozinho não sei o quê, aí fica muito fácil, né? Mas isso da história de verdade mesmo, tipo, de forma crítica, para justamente a gente pensar, questionar tudo isso, é interessante, mas é triste, né? A história é algo triste, né, para se estudar. Justamente por conta disso, né? A gente tem alguns personagens durante a história interessantes que lutaram por causas nobres, podemos dizer assim. Claro que isso depende muito do ponto de vista. Para quem é um defensor do nazismo, por exemplo, Hitler lutava por uma causa nobre, ou por várias causas nobres. É claro que a maioria de nós, inclusive eu, não concordamos com isso, para nós é uma aberração, porém, isso da história acaba incorrendo nisso, né? A gente acaba tendo que aprofundar em algumas épocas históricas que, infelizmente, não trazem boas lembranças, né, para a grande maioria, mas são aprendizados que a gente tem que ter, né. Então, quer dizer, uma dessas épocas, infelizmente, foi a chamada Idade Média, que ela surge, né, basicamente com o fim do Império Romano, né, e se estende até as grandes navegações, né, até o momento das grandes navegações, quando começa, né, o que dá fim mesmo a Idade Média é a tomada, né, do antigo Império Romano do Oriente, né, de Constantinopla, pelos turcos, né. Então, é marcado pelo fim do Império Romano e do Oriente, né. Mas que já estava iniciando o contexto das navegações, justamente por toda essa mudança que o mundo ia sofrer, né. Mas aí, voltando para a questão do Renascimento, quer dizer, a Idade Média, como a gente viu nesse videozinho anterior, né, por muitos é chamada como Idade das Trevas. É claro que a nossa idade contemporânea atual, nossos dias atuais também pode ser uma idade das trevas, né? Infelizmente, né, como a gente falou quase agora, tem vários momentos de trevas, várias idades, épocas das trevas, mas, né, resolveram dar esse apelido só para a Idade Média, como se né, só lá tivesse sido ruim. Mas o que mostrou no vídeo anterior é o que? Justamente relacionado nesse vídeo de introdução, à Inquisição. Então, como está dizendo aqui, por exemplo, no terceiro tópico, a gente vai avançar um pouco para ele, qual que era o panorama que se tinha naquela época ali nos séculos
principalmente a partir do século XII, quando a Inquisição surgiu, né? Que o nome oficial era o Tribunal do Santo Ofício. Era isso, era um domínio muito forte da Igreja Católica. É claro que aqui a gente não vai criticar a religião católica, lembrando que a religião não é uma coisa abstrata, né? Ela não é algo nada mais do que feito por seres humanos. A gente sabe que o ser humano é falho, é infalível, que ele é cruel em muitos casos, que ele é egoísta, individualista. Então, as religiões todas são feitas por seres humanos, né? E eles falham em vários momentos. Então, nesse momento, a Igreja Católica, com todo esse controle que ela tinha, esse poder, sempre foi uma instituição muito poderosa, muito rica, muito influente, politicamente, economicamente, né? A questão religiosamente, na questão da crença. Então, a influência dela é muito grande até hoje. E isso há 8, 9 séculos atrás era muito maior, porque não tinha quem rivalizasse, né? Hoje em dia ainda tem as religiões evangélicas aqui no Brasil, né? Que na Europa, nos Estados Unidos são protestantes, que ganharam muita importância, mas naquela época, basicamente, a Igreja Católica ela dominava essa questão da fé sozinha, e isso dava muito poder para ela. Então, por exemplo, esses tribunais do Santo Ofício surgiram no século XII e funcionavam como forma de inquisição. Justamente para quê? Para que ninguém se contrapôsse, ninguém fosse contra, ninguém se opusesse àquilo que a Igreja Católica determinava como o correto a fazer, como modelo a ser seguido. Então, esse modelo a ser seguido, ele era bastante restrito. Quer dizer, nenhuma religião além da católica era aceita. Então, a gente vê ali nas imagens, por exemplo, mortes de judeus, de pessoas que romperam com a Igreja Católica e se tornaram protestantes, né, no caso, aqui no Brasil, como eu falei, né, que a gente chama de evangélicos. Então, quer dizer, o cristão católico era o que era possível existir. Outra religião, outra prática religiosa além dessa, ela era violentamente perseguida e condenada. Então, por exemplo, essa questão da Inquisição funcionava dessa maneira, né? Então, tinham penas mais brandas, por exemplo, a pessoa ser excomungada, no caso, ela ser expulsa da Igreja Católica, vamos dizer. Ela não podia mais frequentar e ela perdia essa questão da aceitação pela Igreja Católica, indo, né, para uma parte mais radical. Havia as torturas para a confissão de ideias, de religiões que a pessoa tentava esconder, ou de pessoas que ela soubesse que eventualmente praticavam algo ou defendiam alguma ideia que a Igreja Católica fosse contra, que ela não permitisse, e aí elas eram castigadas, enfim, torturadas para que entregassem, para que delatassem, né, que caguetassem essas outras pessoas, né. Então, quando a gente fala de ditadura, por exemplo, tem essa similaridade, né. Então, quer dizer, quando a gente tenta oprimir, reprimir, perseguir aquele que pensa contra, quer dizer, a ditadura não é algo novo, né? Essa tentativa não é algo novo. A gente vê que é extremamente antigo, né? Praticamente ela surge com a existência dos seres humanos, de certa forma. Então, a Igreja Católica, no período medieval, ela só reproduziu isso, né? De uma forma muito intensa, né? E passando pelas torturas e até o caso de morte, né? Algumas pessoas morriam em decorrência das torturas, né? Da violência empreendida nas torturas, porém outras chegavam a serem queimadas e vivas, obviamente, né? Virava um espetáculo em que as pessoas eram convidadas, enfim, para verem aquilo em praça pública, e ali, normalmente, o imperador ou rei estava presente, na pessoa que comandava politicamente ali aquela região, e as pessoas eram colocadas ali mais para servir como exemplo, para ver, olha, fulano foi contra a Igreja Católica em tal questão e foi queimado vivo. Então, para amedrontar, né? Quer dizer, quem fizer o mesmo vai ter o mesmo final, né? Para servir de exemplo realmente. Então, esse era o panorama que se tinha, né? Um grande controle, não só religioso, como mental também, da Igreja Católica. E o Renascimento buscava justamente o quê? O contrário, um rompimento com isso. Não com a fé em si, mas com esse controle. Então, onde que eles foram se influenciar? Lá na cultura grega antiga e
na antiga cultura romana, do Império Romano, até de antes também da Roma do Império, e na cultura grega, porque eles viam ali ideais que compactuavam mais com as ideias deles. Então, a liberdade, a questão do humanismo, que a gente vai ver já já, né? Do racionalismo, que fugia totalmente a questão da Igreja Católica. Então, por isso que eles se basearam naquilo para romper com aquela realidade tensa, né, de perseguições e de intensas limitações que eles sofriam naquele momento. Certo? E, como diz no segundo tópico, surgiu onde? Numa região, aliás, que a gente chama de Península Itálica, que seria a atual Itália, só que naquela época os países não existiam como a gente conhece hoje. Então, quando a gente coloca aqui, a atual Itália, com posterior propagação por várias regiões da Europa. Quer dizer, ela foi se espalhando por outras regiões, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Alemanha, França, Espanha, Portugal. Quer dizer, são as regiões atuais. A gente tem que se prender nisso, né, tem que prestar atenção nisso. Naquela época não tinha Inglaterra, Holanda, esses países não existiam, eram vários reinos, né? Então, isso é como eles estão hoje, só para a gente ter uma noção melhor das regiões, certo? Então, qual foi a grande influência que o Renascimento propôs, né? Ele conseguiu interferir na questão das artes, acabou saindo, como a gente vai ver já já, na economia, na política e nas ciências, justamente por quê? Por conta de todo o conhecimento que os renascentistas eles tinham. Eles não se limitavam a ser uma coisa só. Por exemplo, eu sou matemático e pronto. A gente vai ver já já alguns slides que os caras eram matemáticos, médicos, cientistas, pintores, quer dizer, eles se colocavam a aprender vários ofícios e praticavam esses ofícios. Então, isso era extremamente importante, que era mais um rompimento. Porque para a Igreja Católica era extremamente complicado e perigoso uma pessoa deter, né? Obter vários saberes. Que quanto mais a pessoa sabe, automaticamente menos ignorante ela é, e ela tem mais possibilidades de contestar a realidade com mais exatidão, né? Com mais mecanismos, vamos dizer. Tudo aquilo que a gente estava dizendo lá nas aulas sobre ditadura também. Não é nunca interessante para a ditadura que as pessoas tenham muito conhecimento de uma outra realidade, senão isso pode trazer prejuízos para a ditadura. Então, nesse caso, a gente consegue fazer uma relação também com as aulas anteriores, né? E está aqui com o surgimento no século XIV, mas ele tem uma origem já no século XI, como está dizendo aqui no quinto tópico, né? Por conta do comércio. Então, o comércio, ele ficou paralisado durante muito tempo por conta da questão feudal, que eu não vou entrar aqui porque é matéria de primeiro ano, senão a aula fica enorme. E esse comércio ressurgindo, ele gerou uma série de possibilidades, como, por exemplo, as cidades também ressurgirem, ficarem mais ricas. E aí, como está dizendo aqui, né, quer dizer, esse ressurgimento do comércio das cidades, no último tópico, essa setinha representa o quê? Um desenvolvimento maior de atividades artísticas e intelectuais. E nesse momento surgiu uma figura, né, um cara que era muito ligeirão, um cara muito esperto, que eram os mecenas, que chamavam, né? Que esses mecenas eram o quê? Geralmente eles eram comerciantes, muito ricos, e eles queriam ganhar prestígio, ganhar poder também, tal, ficarem mais famosos. Porque a riqueza não é uma coisa que bastava. Eles não tinham poder político. Então era uma forma de tentar também conseguir esse poder político. Então o que eles faziam? Eles patrocinavam esses pintores, esses artistas, para que as obras deles fossem parar, por exemplo, em galeria de arte, em exposições de arte, para que se tornasse visível para todos. Então, por exemplo, um Leonardo da Vinci, um Michelangelo, todos esses caras passaram no momento por mão de mecenas, para conseguirem expor a arte deles, para a arte deles ficar conhecida. Então, a gente não pode dizer que era uma atitude bacana, né, que acabava gerando um conhecimento maior desses artistas do Renascimento, porém não era uma ação de bondade exclusivamente, né, tipo, não era uma benevolência, assim, tal, nossa, tipo, né, como ele tá, uma ação beneficente, né, como ele está fazendo uma ação puramente beneficente, não, ele ia ter o retorno dele. Então, quer dizer, ele participava dos lucros daquilo ali, e automaticamente conseguia ter mais prestígio e ser mais visto, né? Ficar mais conhecido. Ou não alguém só rico, mas de influência também.
A gente vai ver agora algumas artes do Renascimento, por exemplo, a gente vai fazer uma comparação. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma arte medieval do lado esquerdo e as três do lado direito são artes do Renascimento. E aí vocês veem a grande diferença. Por quê? Essa arte medieval, como a gente falou, era muito controlada pela igreja, então eles não podiam fugir do padrão que a igreja queria, que a igreja impunha. Então a gente vê que assim, por mais que seja uma arte que tem a sua relevância, que tem a sua beleza de traços, não é tão rica quanto a arte renascentista. Porque a arte renascentista tinha essa liberdade. Então a gente vê aqui que a criação renascentista, no caso, ela era muito mais detalhista. Então a gente vê, por exemplo, aqui nessa escultura que é a Pietà, do Michelangelo, né, que seria Maria aqui segurando Jesus nos braços, na minha opinião, parece algo real. Não parece uma simples escultura. E os quadros a gente vê, por exemplo, aqui embaixo, o nascimento de Vênus, né, que os gregos antigos seria Afrodite, deusa do amor, né? Vocês veem a diferença desse quadro para os quadros medievais. Dá uma grande diferença. E aqui embaixo a Primavera também do Botticelli, também tem grande diferença para esses quadros medievais. Então, esse é um resultado prático da diferença de você ter uma arte controlada, submissa a um órgão, e uma arte que tem a sua liberdade, que eles buscaram essa liberdade. Né? Então, os traços são completamente diferentes, por mais que ainda fosse aqui, por causa da arte religiosa. A gente tem que trazer isso. Eles não romperam com a Igreja Católica, tipo, é todo mundo ateísta, vamos tocar o terror. Não, não era isso. Eles continuavam sendo cristãos, católicos, mas eles queriam algo novo. Quer dizer, romper com essa submissão, esse controle toda da Igreja Católica e terem essa liberdade que eles consideravam que deveriam ter. Certo? Eu vou fazer uma pausa na aula, vou encerrar aqui essa primeira parte e na sequência eu venho com um vídeo da segunda parte para não ficar algo muito longo e com muita informação. Beleza? Então, até mais. Valeu. Galera, salve, salve. Retornando aqui para a segunda parte da nossa aula sobre o Renascimento, né? Então, eu vou compartilhar novamente a tela com vocês, para a gente verificar mais uma questão dos slides. Então, a gente tinha parado na questão sobre as principais características, eu ia começar a falar com vocês, né? Então, a gente passa por três primeiras, no caso aqui, o humanismo, que fala o quê, né? O ser humano como centro do universo, essa valorização do ser humano. Porque antes, a Igreja Católica, como a gente conversou no primeiro vídeo, né, no primeiro momento da aula, impunha o quê? A valorização do sobrenatural, digamos, né? Que todas as coisas dependiam de Deus. Quer dizer, tipo, uma folha só cai da árvore porque Deus quer. Então, quer dizer, isso tirava a autonomia do ser humano, as possibilidades do ser humano realizar algumas coisas, né? Então, aqui, os renascentistas diziam o quê? Que o ser humano era a principal obra de Deus. E com isso, quer dizer, essa valorização do ser humano, a gente entra na questão do individualismo, que é o segundo tópico. A gente não pode cair, né? Não caiamos no erro de pensar individualismo individualista, completamente diferente. O individualismo é o quê? É o ser humano conseguir realizar as questões a partir do próprio raciocínio dele, essas capacidades intelectuais do ser humano, como está dizendo, valorizar isso, essa autonomia de liberdade, de criação, de pensamento. Quer dizer, a Igreja Católica não era a única detentora do conhecimento, ela não era a única que sabia o que se podia ou não fazer. O ser humano, sim, era capaz de criar, como a gente viu aquelas pinturas, né, do Renascimento, a partir das suas próprias ideias, do que o que ele considerava que era arte, sem precisar que uma instituição, qualquer que fosse, mas como no contexto da Igreja Católica, dissesse a ele o que é arte, o que ele deveria, como ele deveria, o quando ele deveria fazer. Então, foi um rompimento que eles buscaram e, a duras penas, né, conseguiram. O racionalismo, a questão da razão também, para a compreensão do mundo. Quer dizer, o mundo, ele não deveria ser visto
exclusivamente pela questão religiosa, pela questão do divino, do sobrenatural, e sim através da razão, para você compreender o mundo, a natureza. Então aqui vai entrar a questão da ciência, entrou forte nessa época, os experimentos científicos, experimentos na área da medicina se desenvolveram muito aqui, a gente vai ver já já alguns exemplos. Então, essas três características, né, o humanismo, o individualismo e o racionalismo, eles se relacionam, eles até se confundem em alguns momentos, né? Mas os três foram de extrema importância, não só para o Renascimento, mas para as épocas históricas, né, para os povos posteriores, até para nós, porque o que a gente tem de base hoje em dia, muito veio do Renascimento, por incrível que pareça. Então, isso já tem questão de 700 anos, 600 anos aproximadamente, mas foi extremamente importante para a constituição do mundo pós-Renascimento, que nós nos incluímos nele, né? E aqui no último tópico está dizendo que a defesa do pensamento crítico. Quer dizer, você não é obrigado a aceitar tudo como a instituição forte naquele momento da Igreja Católica impunha. Quer dizer, a igreja falou, é verdade, ninguém pode questionar. Não, você pode sim questionar, você pode ter uma crítica em relação às ideias. Portanto, que você busque, que você leia, que você se embase, que você tenha conhecimento necessário para criticar, você deve questionar as coisas. Questionar, inclusive, o que eu estou falando aqui. Se vocês procurarem, pesquisarem, ver outra coisa que seja passiva de questionamento, por que não? Então, não quer dizer que quem fala aqui numa tela de um computador, quem fala na tela da televisão, quem fala num altar, esteja com toda a verdade. Então, é importante que vocês tenham isso, né, o questionamento, a crítica, para que não acabam caindo aí, né, em erros que a gente comete às vezes, por exemplo, de ouvir algo e achar, tá tudo bem, tal pessoa falou tal coisa, tá tudo certo. E aí vai aqui na questão de fake news, né, que a gente vê por aí, e outras questões mais, né, da manipulação, da lavagem cerebral. Então, a gente não pode cair nisso mais, ainda mais no século XXI, né, após a gente ver tantas experiências nesse sentido, né. Passei para vocês a questão da Coreia do Norte, que é muito algo, né, atual. Então, a gente tem vários momentos na história, que infelizmente a história é isso, né, tentativa de dominação, seja pela força, com guerras, a gente falou com massacres, com matanças, seja a dominação intelectual, a dominação cultural. Então, infelizmente, o ser humano ele sempre tenta impor suas vontades contra as vontades dos outros, né? E na história a gente vê sempre essas guerras, né? Daqueles que tentam impor e daqueles que resistem. Então, e a questão da diversidade de ideias. A diversidade de ideias também é extremamente importante, quer dizer, justamente para você poder ter essa criticidade, o questionamento, e não ter que ter uma verdade única. Alguém, uma instituição que diga o que deve ser feito, pronto, acabou. Não, a diversidade tem que existir. A gente falou da diversidade humana, né, naquela aula de revisão anterior, e aqui tem a ver com a questão das ideias, que a gente aceitar as múltiplas ideias. Você pode não concordar, enfim, mas a aceitação é necessária, é importante. Até porque pode enriquecer, né, o debate, enfim. O debate que tem uma única ideia é extremamente pobre. Quando surgem outras ideias que a gente enriquece o debate, enriquece a vida política, questão política que a gente discutiu na aula anterior também, né? Que não é tão restrita como querem que a gente acredita que seja, certo? E o Renascimento ele foi uma época histórica de inúmeras inovações e descobertas. Então, por exemplo, a gente tem algumas descobertas que passam sobre sistema respiratório. Antes não se sabia exatamente, o ar entrava pelo nariz ou pela boca, legal, ia para onde? Não se sabia. Foi descoberto durante o Renascimento. Não se tinham evidências científicas que dissessem sobre a circulação sanguínea. Quer dizer, não sabiam que bombeava a partir do coração e tal, e irrigava para o resto do corpo. No Renascimento também que foi descoberto isso. No Renascimento eles tinham o hábito de dissecar os corpos, quer dizer, os corpos eram abertos, né, claro, as pessoas mortas, né, obviamente, e eles estudavam ali o corpo todo para saber das funções, para tentar entender o funcionamento da máquina que é o corpo humano.
Então, a partir daí surgiram uma série de descobertas e inovações sobre o corpo humano. Por exemplo, descobriu-se que a Terra e os demais planetas, eles giram em torno do Sol. Até então se acreditava o contrário, não se acreditava nisso, né, que a Terra dá voltas em torno do Sol. Para nós isso é uma verdade super absoluta, mas surgiu onde? Com o Renascimento. Outras descobertas, por exemplo, vieram também nessa parte da medicina, mas se a gente for, né, citar, seriam inúmeras. Mas foi uma época de grandes descobertas por conta disso, essa liberdade, desses estudos que eles buscavam, né? Só que a Igreja Católica não ia assistir tudo isso de camarote, tipo atônita, tranquilona, sem fazer nada. Muito pelo contrário. O medo dela era de perder esse controle político, esse controle mental, esse controle da fé que ela exercia. Porque ela viu no Renascimento algo perigoso, né? Digamos, um oponente muito forte. Então, mais uma vez, ela fez o quê? Recorreu de forma muito violenta à intolerância contra o Renascimento através da Inquisição, claro. A Inquisição, somente na Espanha, né? Em Portugal, ela foi até do século XII até o século XVIII. Ela durou muito tempo. Em outros países, ela durou menos, né? Mas, somente nesses locais, por exemplo, onde a Igreja Católica continuou sendo muito forte, a gente pega a Espanha e Portugal, por exemplo, são países europeus em que o protestantismo, né, para nós a gente chama de evangélico, não foi tão forte. Na França foi, na Inglaterra principalmente, na Holanda, mas em alguns países, por exemplo, em Portugal e Espanha, praticamente não teve muito adepto por lá das questões das religiões protestantes, né? Então, o que aconteceu? A Inquisição lá durou muito mais tempo. E a galera do Renascimento, os renascentistas, alguns sofreram bastante com a questão da Inquisição. Então, muitos foram perseguidos, excomungados, muitos torturados, alguns foram mortos, queimados, inclusive. Tinha um cara, o chamado italiano, né, chamado Giordano Bruno, que ele tipo era favorável às ideias do Copérnico, né, que era um outro cara, um polonês, né, que o Nicolau Copérnico dizia o quê? Que a Terra e os planetas faziam a volta em torno do Sol, que a gente chama de heliocentrismo. E para a Igreja isso era inconcebível, era impraticável. Então, por exemplo, o Galileu também foi um cara que defendeu essa ideia. E o Galileu foi julgado pelo Tribunal do Santo Ofício, ele seria condenado, e qual que era a saída desses caras? Renegar tudo o que eles disseram. Então, ou se renegava e continuava vivo, ou não se renegava e era morto. Então, Galileu Galilei, ele preferiu renegar o que ele tinha dito. Ele falou, olha, não acredito nisso, eu renego tudo que eu disse sobre a Terra e os planetas darem a volta em torno do Sol, e beleza, ele foi poupado. Agora, o Giordano Bruno, não. Ele foi até o fim com a ideia dele, falou, não, de fato, a Terra dá a volta no Sol, os planetas giram em torno do Sol, e eu mantenho os meus estudos e o que eu disse sobre. E ele foi queimado, vivo. Né? Então, foi um dos cientistas do Renascimento que acabou sofrendo essa pena de queima e teve o corpo incendiado vivo pela Igreja Católica, pela Inquisição, né? Aqui a gente vai ter o final dessa, e eu quero mostrar essa parte da ciência para vocês rapidamente, que traz aqui alguns deles. Eu vou deixar postado para vocês verem, mas tem, por exemplo, esse Miguel de Cervé, que descobriu a circulação pulmonar, né, um espanhol. Aí, quer dizer, na parte da ciência, a gente tem a parte da política, como eu comentei, o Francis Bacon, quer dizer, que ele dizia que o conhecimento científico só ocorre através da experimentação, quer dizer, na prática. Não adianta ter teoria, tem que ter a prática também. E aí a gente vê aqui, o cara era político, filósofo, advogado, jurista, quer dizer, aquele que cuida do estudo das leis, né? Estadista também, ensaísta, quer dizer, ele escrevia peças também no caso. Então, tinha múltiplas funções, digamos, né? Esse William Harvey, como eu falei, que descobriu a circulação do sangue, o inglês, o Copérnico, polonês, que desenvolveu essa teoria helocêntrica,
que ele levou o Galileu junto, quer dizer que ele foi preso e condenado, mas ele não foi para a fogueira porque renegou as suas descobertas, né? Esse Johannes Kepler também, ele trouxe essa ideia da questão dos planetas, né, possuírem uma órbita elíptica e não circular, como se acreditava, também sofreu perseguições duras da Igreja Católica. O Da Vinci, e aí, assim, né, fatalmente ele é o mais famoso desse movimento todo, até por conta da genialidade que ele tinha, né? Então, tá dizendo aí, cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, quer dizer, e várias outras, todas as outras que estão aí. Então, como eu disse, eles não se limitavam a um único conhecimento. Eles tinham essa liberdade de poder atuar em várias áreas do conhecimento e não serem limitados, né? Aqui tem algumas invenções, no caso do Da Vinci, que eu vou deixar o slide para vocês verificarem durante a aula, mas que falam, né, sobre a escrita reversa, quer dizer, escrevia de trás para frente, a questão da uma ponte giratória que ele inventou, né, que os exércitos passaram a utilizar constantemente, foi uma invenção militar, digamos. O canhão de 3 canos não existia, foi ele que criou. Então a gente vê que o cara pintava quadro e desenhava canhões. Era bem versátil, né? Essas engrenagens para mergulho, que, claro, foram as antecessoras, né, os primórdios de um snorkel, por exemplo, que ele chegou a criar, né, o modelo, e por aí vai. Mas a Igreja Católica reagiu dessa maneira contra todos eles, ou perseguindo, ou, no caso, matando. Só os renascentistas? Não. Todos aqueles que ainda discordavam dos ensinamentos, né, da Igreja Católica, daquilo que ela determinava, e principalmente que seguiam outras religiões, né, como a gente falou no primeiro vídeo. Beleza? Então aqui a gente tem as imagens que nós já vimos anteriormente, e eu vou aumentar aqui a tela para encerrar essa aula de renascimento com vocês. Espero ter sido proveitoso e nos falamos nas próximas. Beleza? Valeu, até mais.